Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, hoje estarei dando continuidade com a minha exposição, o Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou expondo o capítulo 4. Eu já fiz 2 vídeos neste capítulo. Hoje estarei falando a respeito da cura de um endemoniado ali na cidade de Cafarnaum. Nós estamos aí bem no início do ministério de Jesus. Vamos lá. Está aí na tela. Cura de um endemoniado em Cafarnaum. Lembrando que no episódio anterior, Jesus estava em Nazaré, que é a pregação dele, a pregação de Jesus em Nazaré, sua cidade de criação. Ele cresceu ali na cidade de Nazaré. Só que devido à rejeição do povo, ele foi para Cafarnaum, que ficava às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Diz o seguinte aí o texto: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Viram aí que era costume do Senhor sempre aos sábados estar na sinagoga. E outra coisa, o Senhor Jesus, ele não perdia oportunidade. Ele foi aqui na terra um mestre por excelência, sempre ensinando. Veja que na sua cidade, quando foi aberta a oportunidade para ler o rolo, ou a Bíblia, Biblio, no grego, Jesus se levantou, se pôs de pé e se prontificou a ler o rolo sagrado. E não somente ler, ele ensinava também, porque depois ele falou que naquele dia aquela profecia estava se cumprindo e ensinava. Como ele foi rejeitado lá na sua cidade, ele desceu para Cafarnaum, que ficava aí, como eu já disse, às margens do lago de Genezaré, provavelmente uma vila de pescadores. Outra coisa, o Senhor Jesus, ele se mudou para Cafarnaum depois. Ele fixou residência lá, mudou-se para lá. Até porque alguns dos seus apóstolos, eles eram pescadores ali daquela região, das cidades ali ao redor do Mar da Galileia. O nome Galileia é o nome grego, né? Mas essa palavra de origem hebraica, Hagalil, circuito, o circuito. É um conjunto de cidades que ficavam ali ao redor do Mar da Galileia. Então, nome de uma região no norte da Palestina, cercada ao norte pela Síria e ao oeste por Sidom, Tiro, Ptolemaida e seus territórios, e o promontório do Carmelo, ao sul pela Samaria e ao leste pelo Jordão. Era dividida em Alta Galileia e Baixa Galileia. Então tinham várias cidades ali na região da Galileia. E Cafarnaum estava lá.
E Jesus foi para lá e ensinava no sábado. Ensinava aí é didasco, que é isso, é um verbo, que é ser um professor, como eu já disse. E muito se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Outra característica aí, eles se maravilhavam. Equiplesso é da ideia de ficar espantado, assombrado também, além de significar ficar chocado. Tem outro significado também, entrar em pânico, mas aqui no caso é maravilhado, espantado, assombrado da sua doutrina. Como ele era um professor quando esteve aqui, então a sua doutrina era o que? O didaquê. Didaquê é ensino, aquilo que é ensinado. Então ele, como professor, eles ficaram maravilhados com aquilo que Jesus ensinava. E ele argumenta aqui e justifica, porque a sua palavra, logos, era com autoridade. E outra coisa, a palavra que ele usou aqui é exousia, tinha poder, era com poder. O poder aí pode ser influência, que as pessoas olhavam e via nele esta autoridade. Porque a pessoa, para falar com autoridade, ela tem que viver aquilo que está pregando. Para se ter autoridade, ela tem que viver aquilo que está falando. Pois se é uma pessoa hipócrita, falsa, ela não terá credibilidade, não terá autoridade. Porque as pessoas vão dizer, ela está falando, mas não vive aquilo que está pregando. E a autoridade é quando a pessoa está vivendo aquilo que está pregando. Interessante que nesta sinagoga, ali na cidade de Cafarnaum, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo e bradou em alta voz. Possesso aí, a palavra grega é ekron, verbo, dá a ideia de estar sendo segurado, sendo utilizado, palavra exo, é essa ideia de estar sendo usado, segurado na mão, ter o controle, possessão da mente, esse significado de um espírito, pneuma, de demônio, daimônio, de uma divindade. Então era um demônio, um espírito maligno. E aqui fala que é um espírito, de um espírito de demônio imundo. Imundo aqui, akatartos, que é no sentido de algo não purificado. Aquilo do qual alguém deve privar-se. Então, a pessoa é algo impuro. E bradou em alta voz. Bradar aí, anacraso, é gritar em alta voz. Aí alta aí é megas, voz é fone. Então, ele fez um escândalo ali dentro da sinagoga. Interessante que, será que todos os sábados esse homem, esse possesso aqui estava ali na sinagoga? Provavelmente.
Se ele estava ali, talvez era de costume ele estar na sinagoga. Mas ele nunca tinha se manifestado ali na sinagoga. Mas nesse dia aqui algo foi diferente. Outra coisa que me chama a atenção também no texto é que em momento algum Jesus ele dirigiu-se àquele homem para fazer uma oração para ele. Ninguém também levou este homem e apresentou-o a Jesus dizendo: Senhor, liberte este homem de um espírito imundo. Não. O homem se encontrava ali tranquilo na sinagoga, ele estava cultuando a Deus, tranquilo, estava ali, na reunião dos judeus. E do nada, que achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz, simplesmente porque Jesus chegou ali, ou num determinado momento ali do culto, do serviço ali a Deus, ele bradou. E olha o que ele diz aí. Olha aí o versículo 34. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E aí o termo é nazarenos mesmo, como eu disse no vídeo anterior. Tudo indica que Nazareno é porque ele era um habitante da cidade de Nazaré. Simples assim. Não vejo outra interpretação. Tem outras, mas não é o caso aqui hoje. E vieste para perder-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, Satanás sabia muito bem quem era Jesus. Ele não estava enganado. Ele sabia muito bem quem estava ali era o Santo de Deus. Interessante é que esta passagem aqui é que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Esta mesma passagem, em outra versão, diz o seguinte: que queres conosco, Jesus de Nazaré? É interessante, quem puxou a conversa primeiro não foi Jesus, foi Satanás, foi o diabo, o demônio que estava ali, o espírito imundo que estava possuindo o corpo daquele homem. Não foi Jesus que iniciou a conversa, mas a presença de Jesus incomodou tanto aquele espírito imundo que ele, o que queres conosco? Conosco aqui porque provavelmente ele falou no plural. Então, não era um só espírito imundo. Porque a palavra grega temos, aí é remina, para nós, é plural, é um pronome, é um dativo, um caso dativo plural, um pronome para nós. Aqui para nós, e contigo aí, é um pronome, é um caso dativo também, soi, ou para ti. Então, traduzindo, por isso que que temos nós contigo, Jesus Nazareno. E aí a NVI traduziu, que queres conosco, Jesus de Nazaré. Porque se você pegar as três palavras gregas aí, legon, disse, legon, disse, interjeição, tem uma interjeição que é essa aqui no grego, pode ser isso também, e aí fala, aí tem a primeira, ti, o ti aqui é um pronome interrogativo, então um pronome interrogativo dizendo, então, o que, primeira palavra, o que para nós, emin, que é aí um pronome pessoal. Então, se fosse traduzindo, disse, e que, o que para nós,
realmente. Aí tem o cair. O cair é ir também, até mesmo, realmente. Soy, outra palavra. Soy, para ti. E ele fala o nome de Jesus de Nazaré. Jesus Nazaré. Então, pode a tradução ser o que temos, que temos nós contigo, ou o que queres conosco. Outra coisa é falar, vieste para perder-nos. Perder-nos aqui é destruir, apolume, é destruir, matar, eliminar. Então veja bem que Satanás, o demônio, sabe muito bem o período de tempo que ele vai ter aqui nessa terra. Por bem sei que és o Santo de Deus. Vieste para perder-nos, para destruir-nos? Bem sei quem és Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Então aí Jesus não perdeu tempo. Ele foi logo dizendo, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te, fecha a boca e sai deste homem. Jesus não ficou perdendo muito tempo entrevistando o espírito imundo que estava ali. Não, ficou dialogando com ele. Jesus foi logo repreendendo, dizendo, cala-te, não quero conversa, sai deste homem. O demônio, ali é um espírito demoníaco, o demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. A palavra grega é blapto, sem o ferir e sem o prejudicar. Então o demônio jogou ele por terra, sendo normal as pessoas possessas por espírito imundo caírem no chão. Então eles caem no chão e logo em seguida ele saiu dele sem fazer-lhe algum mal. Então veja que Jesus, ele agia com muita autoridade. Por isso que as pessoas ficavam maravilhadas. Creio eu, como aqui está no início do ministério de Jesus, aquelas pessoas não tinham visto nada semelhante a isso. Eles não tinham contemplado isso ali naquela região. Até porque a religião judaica daquele período não tinha poder. Claro que a Bíblia, lá no livro de Atos, ela fala sobre os 7 filhos de Seva que expeliam os demônios. Parece que tinha alguns poucos aí que incumbiam dessa tarefa de expulsar demônios. Jesus também fala certa vez a respeito disso. Então por quem os seus filhos expulsavam? Então parece que tinha alguns que realmente expeliam os demônios. Nós não sabemos como operava isso na prática, mas que nesse período que Jesus veio era infestado de demônios, isto era uma realidade. Muitas pessoas possessas. Se você ler com calma os evangelhos, você precisa ler somente o evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele, durante o ministério terreno, ele como homem, ele operou ele é registrado no livro de João 7 milagres apenas, e um último quando ele já estava ressuscitado, que é a pesca milagrosa, que é o 8º milagre. Mas nenhum deles tem expulsação de demônios. Mas se você ler o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, está recheado de expulsação de demônios. Então, provando assim que nesse período os demônios estavam agindo nas pessoas de uma forma assustadora, a ponto de se encontrar dentro de uma sinagoga, uma igreja judaica, um homem com este demônio. E aí Jesus estava lá e simplesmente o demônio resolveu se manifestar devido a estar incomodado com a presença de Jesus. Então a presença de Jesus, ela incomoda os espíritos malignos, os espíritos imundos.
Vamos para o 36. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Então, com certeza, eles não tinham visto algo desta natureza naquela região. Todos ficaram grandemente admirados. Aqui a palavra admirados aqui, e outra vez, é grandemente admirado. Admirados aqui é ficar imóvel, espantado, quase que pasmado, paralisado. Puxa vida, o que é isso? É algo assim, porque só causa espanto em alguém. Alguém somente fica espantado, paralisado de espanto, algo que nunca viu na vida dele. Porque se é algo corriqueiro, normal de acontecer, ninguém mais liga. Se algo está acontecendo no meio da sociedade, que todos sabem que aquilo ali acontece naturalmente, ninguém vai ficar espantado ou pasmado. Somente fica pasmado, imóvel, espantado, surpreso, é quando algo está acontecendo que ninguém viu. Então, provavelmente ninguém tinha visto algo dessa natureza acontecer ali. E outra coisa, ficaram grandemente admirados. E comentavam, outra coisa, e comentavam entre si. Eles lá na sinagoga comentaram. Primeiro, que palavra é essa? Logos. Mas palavra o quê? Palavra que ele disse, expulsando o demônio. Que palavra é esta? Pois com autoridade, e aí novamente, além de pregar com autoridade, quando ele dirigia sua palavra aos demônios, ele também falava com autoridade. Poder, ali exousia, é autoridade, autoridade sobre a humanidade, liberdade, poder físico e mental, habilidade ou força com que alguém é dotado. Então, Jesus estava com essa autoridade. E outra coisa, autoridade tem duas coisas, autoridade e poder. Poder aí é força, e autoridade aí é no sentido de ordenar. Eu vou explicar para vocês a diferença entre autoridade e poder. Por exemplo, no trânsito, um soldado, um militar que está atuando no trânsito, quando ele pede para um carro parar, ele exerce o que? A sua autoridade, porque ele não tem poder, força para parar o carro. Agora, se entrar na frente dele um homem de 10 metros de altura, imagine que existisse um homem de 10 metros de altura muito forte, não 10 metros, vamos colocar um homem de 5 metros de altura muito forte, e na hora que o carro viesse, ele vai se colocar na frente do carro e vai segurar o carro. Isso é o quê? Poder, é força. Ele tem força para impedir que aquele carro prossiga a viagem. Então, ele tem poder. O soldado não tem a mesma força que o carro, mas ele tem autoridade. E quem está guiando o carro, quando vê o policial, ele sabe que aquela pessoa tem o quê? Autoridade. E a autoridade que aquele guarda de trânsito tem, ele pode prendê-lo, levá-lo preso, porque ele tem autoridade concedida pelo Estado. Então, autoridade e poder são essas palavras. Ordena aos espíritos imundos e eles saem. Fizeram a pergunta. Ordena aí é epitácio, mandar, comandar, dar ordens. Ou seja, Jesus dava uma ordem aos espíritos imundos. E outra coisa, o espírito imundo tem uma força, um poder que os homens aqui da terra não têm condições de entrar em batalha contra eles.
porque eles são muito poderosos. Mas as pessoas, nós expulsamos demônios somente com a autoridade do Senhor, porque Ele nos deu autoridade. E, com certeza, os moradores ali da região de Cafarnaum nunca tinham visto algo de sua natureza. Por isso que eles estavam perguntando entre si: quem é esse que tem tanta autoridade assim? Os demônios sabiam que os demônios eram fortes. Lembra do Gadareno, ou dos Gadarenos, né? Eram 2 endemoniados, que eles quebravam correntes, faziam... Ninguém podia passar perto do lugar que eles estavam, porque eles eram terríveis. Então, veja aí que eles já conheciam o poder dos demônios. Mas Jesus, ele não entrou em luta corporal com os demônios, porque Jesus tinha o que? Autoridade. Os homens que não têm autoridade, eles têm que entrar em luta corporal com o demônio. Ele tem que usar o que? O poder, a força. Jesus não. Jesus tinha os dois, autoridade e poder. Por isso que eles ficavam maravilhados. E para encerrar, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Então, todas as cidades ali que estavam ao redor ali do lago de Genezaré, ouvia a respeito da fama de Jesus. Então, aí o dito rumor, o boato a respeito de Jesus corria, diz, correr aí é que poreomai, é ir, partir, espalhar para todos os lados. Eu vou ficando por aqui, porque meu tempo já extrapolou. No próximo vídeo estarei falando a respeito da cura da sogra de Pedro. Interessante. A Bíblia não fala a respeito da mulher de Pedro, mas se ele tinha uma sogra em casa, é sinal de que tinha uma esposa. A Bíblia, ela não estava preocupada, os escritores que escreveram a palavra de Deus, eles não estavam preocupados em ficar falando a respeito da esposa, dos filhos, da vida particular daqueles que fizeram algo ao longo da história em prol do Evangelho, em prol da palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia está preocupada em mostrar, desde o início, a queda do homem, a queda dele no Jardim do Éden, o plano ao longo dos anos de salvar este homem e finalmente, quando Jesus se manifestou e morreu ali no Calvário para salvar o homem. A Bíblia está preocupada com isso. Mostrar que o homem era perfeito, caiu, um plano traçado para que ele fosse salvo, e depois Jesus, apresentar Jesus, que foi aquele que resolveu o problema do pecado. Por isso que muitas das vezes ela traz poucos detalhes sobre a vida pessoal destes homens. Claro que em alguns lugares realmente fala sobre família, mas não é o foco da palavra de Deus. Então, no próximo vídeo estarei falando sobre isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.